Não, ele só falta aceitar Jesus. Falou tudo. Como assim só? Né? E o que a gente mais ouve, Como né? assim? Salve, salve, muito bem-vindos ao mais Pode Isso, Pastor. Eu sou o pastor Thiago Peitio e hoje nosso convidado especial é o pastor Marcos Vinícius. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Isso, Pastor, viu? Obrigado. Fico muito feliz e bem-vindo àqueles que estão nos ouvindo aí. Eu espero que seja um episódio excepcional, tão maravilhoso quanto eu acredito que vai ser para nós aqui. Amém, tenho certeza disso. O nosso bate-papo, o tema do nosso bate-papo de hoje é o caminho para o avivamento. Nós temos falado sobre o Espírito Santo e nós temos entrado agora numa nova fase. E nós queremos falar sobre realmente avivamento, sobre o agir do Espírito Santo e a transformação da igreja. E aí, pastor, preparado? Preparamos, vamos embora. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse. Fala um pouco quem é o pastor Marcos Vinícius, evangelista. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, evangelista de fato faz parte do nome, né? Coisa que inclusive eu não gostava, viu? Antes de receber Jesus como Senhor, eu abreviava esse nome, já ia ponto. E aí passava essa. Mas meu nome é Marcos, tenho 34 anos, sou pastor, né? Na nossa igreja aí, a Casa Oxygen de Marília, né? Unidade de Marília, a qual a gente tem vivido de fato algo extraordinário com Jesus. Teólogo pelo Seminário Teológico Sul-Brasileiro, missionário pelo Livres, né? Instituto Livres e Missão Livres pela Missão Nordeste, né? A gente trabalha ali com uma série de organizações, combate à fome, exploração sexual infantil e até a própria falta d'água, que ainda é uma realidade lá. Então, além do trabalho local, né, na igreja local, Deus tem me dado esse privilégio. Muito bom. Ah, você viu, né? Meu Deus do céu, acho que tinha dado do outro lado, né? Pastor, incrível, muito bom aqui. Então vamos lá, como vocês sabem, a gente vai começar o nosso bate-papo, a gente selecionou aqui algumas perguntas. Então vamos lá. Sempre quando nós falamos de avivamento, muitas coisas vêm na nossa mente. Principalmente a mente das pessoas. Falando de avivamento, as pessoas logo já imaginam algumas coisas. E é bem comum as pessoas confundir avivamento com animamento. De maneira geral, como você enxerga o avivamento? Olha, avivamento, quando eu penso em avivamento real, eu estou falando, né, na íntegra de algo que está vindo à vida. Né, algo que, à semelhança daquilo que Jesus fez, que foi vencer a morte, está sendo replicado em nós. Né? Então, nem sempre nós estamos falando de vencer a morte na sua forma substancial, né? De uma ressurreição substancial, embora acredito que possa haver ainda para os dias de hoje. Mas, quando nós pensamos em avivamento, nós estamos falando de trazer da morte para a vida. E nós temos uma série de coisas que estão morrendo, né, entre os cristãos e que nós precisamos, com a palavra de Deus e com a presença de Deus, literalmente reavivar. Então, os casamentos estão morrendo, a inocência das crianças e dos adolescentes estão morrendo, a própria manifestação, né, ou o que a gente chamaria de presença manifesta de Deus, às vezes em alguns lugares cristãos já não é uma realidade, então precisa de um avivamento, precisa vir à vida de novo. E eu poderia, né, fazer uma lista aqui quase que infindável de coisas que de fato precisam de vida. E quando eu penso em avivamento, é exatamente isso que eu vou avaliar. Então, essa pessoa pula, se chora, que pode ser né, o sintoma do animamento, aí, como a gente falou. Então, a questão não é se está chorando, se está pulando, se está até mesmo prosperando no sentido financeiro, se está ganhando dinheiro, se está com um corpo super legal, não é esse tipo de coisa que nós vamos olhar. Nós vamos olhar se de fato há alguém ou algo que está passando da morte para a vida. Eu acho que essa é a obra de Jesus real. Perfeito. Porque quando a gente lê a história dos avivamentos, né, a gente sempre vai perceber pessoas, realmente multidões chegando, certo? A gente acredita assim que o avivamento é pessoal, mas também ele é em massa, coletivo, certo? Coletivo, né? Realmente, pessoas da morte para a vida. Mas geralmente a gente acostuma o animamento, ele pode ter
numa reunião, num grupo de pessoas, muita coisa relacionada a animamento, shows e coisas do tipo, né? A gente já conhece tanto que acontece, né? Mas também, quando tem um avivamento, muitos daqueles, vamos chamar sintomas do que acontece, também faz parte de um avivamento, certo? Você acha que as pessoas estão mais preocupadas em realmente buscar um avivamento ou elas estão é mais fácil buscar um animamento? Na verdade, o animamento ele é atraente, ele é atrativo. Ele, de fato, chama atenção. Ele tem o seu papel, né? Eu entendo isso. A própria reunião de muitas pessoas, né, no mesmo momento, em um mesmo local, naturalmente vai chamar atenção. Exato. E uma vez que você tiver a atenção da pessoa por determinado momento, ainda que breve, é possível que, sabendo, né, usar de maneira inteligente o momento ali da atenção daquela pessoa, a gente pode fazer o que é certo, né, que é compartilhar Jesus. Ponto, né? O que não se pode permitir é que o animamento ele seja o fim em si, né? Ele pode ser um meio, né? Ele não pode ser um fim em si, que infelizmente é o que às vezes ocorre, né? Então, de certa forma, o que se oferece às pessoas é o meio de vida melhor, é o meio de ser mais feliz, né? E às vezes até em detrimento da própria palavra de Deus, né, do tipo da teologia, faça o que te faz feliz e tá tudo bem. Então o animamento ele traz esse risco, mas se usado como meio, né, no sentido de olharam para cá, então podemos apontar para Jesus para que eles olhem para o lugar certo, então acredito que nesse sentido a gente possa utilizá-lo, né, de maneira sábia. Muito bom. E foi legal a gente começar com essa ideia sobre a diferença entre eles, porque eu acredito que, como nós começamos agora no OneMovie, no OneMovie, né? Nós começamos uma série de mensagens sobre realmente avivamento, porque nós estamos buscando realmente viver um avivamento, né? Nós cremos que Deus quer derramar sobre essa geração, talvez um último grande avivamento, eu não sei. Muitos teólogos dizem isso, mas quem somos nós para falar, colocar na boca de Deus o que ele realmente vai fazer? Mas nós começamos a falar sobre uma construção, um caminho para um avivamento, e nós usamos como base Isaías 6, de 1 a 8. Nós não vamos ler agora, mas na sua casa você pode ler, que é fantástico. A gente sempre vai fazer com que você leia a sua Bíblia. E de acordo com o versículo, nós vemos 3 caminhos. E o primeiro dele, no versículo 1, fala que eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Ou seja, o primeiro passo para nós vivermos um avivamento é olhar para o alto. Você concorda com isso? E sim, por que ele é o primeiro passo? Concordo plenamente. Primeiro porque, assim, tem uma coisa que eu tenho repetido, e é claro que na linguagem coloquial a gente vai utilizar de outras formas, mas nós temos mania de usar a palavra prioridade com S no final. E prioridade não tem plural. Né? O que você pode, como eu disse na linguagem coloquial, às vezes você vai utilizar para determinar uma fala ali e se tornar inteligível, ok. Mas, quando nós falamos de vida cristã, a prioridade é Cristo. Exato. E ponto final. E a gente vai ver isso de Gênesis a Apocalipse, quando a gente está falando da Bíblia. Né? Então, para não ficar vago a afirmação, quando você pega o primeiro texto da Bíblia, que é criou Deus os céus e a terra, você já começa a enxergar como o próprio Deus ele mantém um padrão ordinal a respeito daquilo que ele está fazendo. Então, o que foi criado primeiro? Primeiro foi criado os céus, né? E se a gente for pontuar o plural da palavra céus, a gente tem os motivos, né? E a palavra terra também no singular tem um motivo. Mas a verdade é que, na ordem daquilo que Deus cria, já começa a se revelar aquilo que tem que vir primeiro. Né? Por quê? Porque ele cria os céus e todos os seus exércitos, os próximos versículos vão deixar isso claro, e a terra não é que ela seja inferior no sentido de importância para a criação, mas dentro da ordem ela fica depois. Né? Então, se eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida desde o início dela, eu já vou ter esse tipo de direção. É importante que eu conquiste coisas terrenas, é importante que eu coma boa comida, tenha boa roupa, se permitido, né, por Deus, e eu creio que Deus
extremamente bom para nos prosperar, então não há nenhum mal eu ter um bom carro, uma boa casa, e pelo contrário, acredito que Deus quer isso para nós, mas desde que isso não venha à frente daquilo que nós conquistamos no reino espiritual, né? Aquilo que nós conquistamos no reino dos céus. E isso vai se confirmar, né, durante todo o restante da Bíblia, os evangelhos, o sermão da montanha, né, quando Jesus vai dizer buscar em primeiro lugar, né, então ali a galera acaba focando no lado diferente, no lado secundário, melhor dizendo, da fala. Ele fala buscar em primeiro o reino de Deus, e essas demais coisas serão acrescentadas. E foca-se muito no acrescentado, né? Todo mundo fala, não, porque busca o primeiro reino de Deus, e Deus vai acrescentar, Deus vai acrescentar. Mas o discurso ali, na verdade, está ensinando ordem, e não exatamente o nível do acréscimo após, né, obedecer. Por quê? As pessoas têm meio que tentado priorizar o reino de Deus olhando para o fato de que essa palavra diz que fazendo isso eu teria o acréscimo. Exato. Já não é um trampolim, né? Exatamente. Já não é a prioridade do reino de Deus. Eu devolvo meus 10% do dízimo para conseguir 20%. Exatamente. E aí, a ordem ali é buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus. Quando eu vou para Deus na criação, você vai ter a mesma condição. Quando você vai, aí joga lá para Apocalipse, né? Não daria para a gente, poderia botar a Bíblia toda, mas lá para Apocalipse, quando você vai ver Cristo na revelação de João falando com as 7 igrejas, você vai ver o tempo todo o reino dos céus tendo que ser colocado, né? Olha, você perdeu o primeiro amor. Então percebe que a ordem nisso, o amor a Deus, ele tem que ser qual na ordem de amor que eu tenho na minha vida? O primeiro. De Gênesis a Apocalipse a gente vê isso, né? Então, quando eu olho para esse texto de Isaías, o que eu vejo é uma concordância literal com toda a palavra que está dizendo primeiro o Senhor. Por quê? Simplesmente porque não há sentido em qualquer outra coisa vir antes, já que essa é a prioridade, né, que vai me levar à eternidade. Então, posso ter o carro, a casa, o trabalho, o sucesso que for, né, terrena e materialmente falando. Mas se a minha relação com Deus não for viva, não for resultado de um avivamento diário, então a Bíblia também vai usar, né, pelo provérbio uma outra analogia, que é correr atrás do vento. Né? Me cansei, mas não cheguei em lugar nenhum. É assim que eu creio. Muito bom. E a gente vê que as pessoas, geralmente, elas gostam, né? Elas esquecem isso, né? Elas querem que Deus manifeste o poder, a glória dele, que ele vem com tudo que ele tem. É quase que se a gente pudesse querer replicar, querer viver, por exemplo, Salomão viveu na inauguração do templo, a glória do Senhor veio e os sacerdotes não podiam mais ministrar perante o Senhor, ou que Moisés vivia na tenda. Nós queremos isso, porém nós queremos Deus, que Deus faça isso, mas porém, talvez de uma forma humana, né? Como se a gente pudesse dar um jeitinho de manipular uma situação para isso viver. Isso, infelizmente, é o que a gente vê acontecendo no mundo. Exatamente. Literalmente uma inversão de ordem em relação às coisas que torna Deus servo. Exato. Isso é muito problemático, né? Muito problemático. Até porque a figura, eu não sou o tipo de pessoa e de pastor e de pregador, principalmente, que fica o tempo todo batendo na soberania de Deus com aquele viés de autoritarismo e tirania. Eu vejo muita gente fazendo isso, acho que é um erro. Mas, por outro lado, existem pessoas que estão colocando Deus como se ele tivesse super disposto a fazer todas as minhas vontades, né? E sem reclamar. Então, quando você fala que a Bíblia diz o contrário, a reprovação das pessoas é quase que um cala-boca, Deus, porque não é isso que eu quero ouvir agora. Exatamente. Então esse é o tipo de evangelho, e eu vou colocar obviamente entre aspas, mas que oferece um risco muito grande, do qual o apóstolo Paulo inclusive nos alertava, né? Ó, cuidado com esse outro evangelho, né? E ali, obviamente ele estava tanto expressando o sarcasmo quando ele chamava de evangelho, porque ele fala, mesmo que um anjo te apresente ele não creia, né? Seja anátema ou seja amaldiçoado,
Mas, infelizmente, é muito atrativo. Né? Quando o animamento que a gente estava falando se torna o fim, o benefício ele é imediato. Então, você lutar contra um benefício imediato e propor uma renúncia por um benefício posterior, né, mas que envolva a mesma ação de Jesus, que é primeiro crucifica, depois glorifica, é muito complicado para o ser humano. Em especial quando você tem pessoas e instituições que professam ou deveriam professar na mesma fé que nós, mas que, de certa forma, encontraram alguma vantagem em expor esse tipo de coisa como se fosse o evangelho. Né? Então, torna lucrativo para todo mundo. Né? A instituição acaba lucrando com aquele animamento, a pessoa que, de certa forma, acredita e até se move por fé, até alcança resultado momentâneo, mas acaba se beneficiando com aquilo, porém o reino de Deus não. Por quê? Porque geralmente no animamento, como não é renúncia à base, quando eu tiver que perdoar, o evangelho está ali. Exatamente. Ou quando eu tiver que pegar o meu pão, serrar no meio e dividir com o vizinho, isso já não vai acontecer. É só o vem a mim, né? Exatamente. E aí nós entramos na situação de maneira sutil, ter invertido a ordem. Porque se você propor isso para qualquer cristão, não, então você quer se colocar no lugar de Deus, obviamente que ele vai dizer, não, jamais, né? Deus é soberano. Aleluia. Mas sutilmente a coisa vai acontecendo. Se a gente não recalibrar, não entrar na órbita de novo, pegar a palavra e vamos lá, né? Vamos ouvir Jesus. O avivamento, ele tem que ter essa característica, que é uma coisa que às vezes não é falado quando se fala de avivamento, né? Se fala de mover espiritual, se fala inclusive do que a gente acabou de chamar de animamento, que é o estereótipo, né, do avivamento, do choro, da cura, do milagre, do alcançar a bênção, mas não é mais sinônimo de avivamento a renúncia. Né? Quando a gente fala de avivamento, a galera pensa em festa. Exato. Não tem-se mais como sinônimo de avivamento a renúncia, a morte do ego, né? E as coisas que foram o caminho que Jesus tomou, né, até manifestar a glória. Então, até que em Atos 2 o Espírito Santo fosse enviado e um avivamento que sacudiu depois a terra toda acontecesse, nós tivemos anos de renúncia. Né? E eu não falo de 3 anos do ministério de Jesus, eu falo do fato de que ele nasceu como criança e o Deus Criador da terra veio ser higienizado por um humano. Né? Então é um nível de humilhação que às vezes a gente pensa só na cruz, que já seria humilhação suficiente, mas não, foram décadas, né, de uma renúncia que nunca nós conseguiremos mensurar, porque nós nunca estivemos na glória de Deus como Cristo esteve até renunciá-la por nós. E esse nível de renúncia é a prerrogativa, né, do avivamento que fez com que o evangelho chegasse até nós. Exato. Mas o que se espera hoje, às vezes, é que a prerrogativa do avivamento seja música, né? Seja boa pregação, seja boa música, seja ambiente bem iluminado e por aí vai. Então, ledo engano. É verdade. Então, se eu não ter o Senhor como base, como prioridade, e como primeiro lugar na minha vida, não existe avivamento. Não. Eu vou tentar produzir algo, mas ele vai logo morrer, porque realmente vai ser de produção humana e a gente sabe que não dá para produzir algo espiritual com base humana. Ele vai morrer e pior, ele vai matar. Ele vai matar. Esse é o problema. Se só morrer, só quem, mas ele vai morrer e vai matar. Então, se esse é o primeiro passo, é olhar para o alto, nós entendemos, então, de acordo com Isaías, que o segundo passo é olhar para dentro. Porque quando ele pega, ele fala, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ele continua, né, no meio de um povo de lábios impuros. Então, por que, você já começou a falar sobre isso, por que então nós devemos olhar para nós mesmos? O que isso influencia do avivamento logo eu após olhar para a santidade de Deus? Eu acredito que, assim, quando nós falamos de avivamento, como eu falei, a gente está falando de algo que está sendo trazido da morte para a vida. Sim. Só que não é um processo sem referência. O processo cristão de trazer da morte para a vida é Cristo, né? Perfeito. O exemplo, melhor dizendo, é Cristo. Exato. Então nós temos um processo. E o processo foi, como eu falei, renúncia, né?
morte, um renunciar de uma glória que nós nunca vamos vivenciar. E, obviamente, que, embora não houvesse e não houve, né, pecado em Jesus, mas houve muita renúncia a respeito do eu terreno dele. Né? Então, se nós pegarmos Jesus, e devemos pegar Jesus como exemplo, né, literalmente, poderia dizer aí, embrionário, né, de avivamento, pro tempo em que nós vivemos, você olhando para Jesus, não existe formas de um avivamento, não existe avivamento em si, né, de fato, se não houver a renúncia que nega o eu. E não existe negar o eu sem tratar o pecado que promove o eu. Exato. Então, assim, eu entendo quando as pessoas falam, coaches, né, pessoas que dão ali treinamento, eu entendo quando as pessoas falam a respeito de você cuidar de você e promover o seu eu. Então, eu entendo isso, só que assim, muitas vezes as pessoas estão colocando o eu que a Bíblia mandou negar num pedestal muito alto, né? Então, negue-se a si mesmo, que é sei lá, eu poderia citar no mínimo, falando só dos evangelhos, né, dos 4 evangelhos, a gente poderia pegar 5 ou 6 referências, onde Jesus e os apóstolos ali vivenciaram uma situação, ou foi literal a fala de Cristo dizendo negue-se a si mesmo. Quando ele fala da cruz, que não era uma tomada literal, né, pegue a sua cruz e me siga, ele não estava falando da cruz literal, mas quando ele fala de negar a si mesmo, ele está falando disso. De tomar a sua cruz, e a cruz, naquele momento histórico, representava uma renúncia que negaria completamente o eu terreno. E é óbvio que nós seríamos, pelo menos enquanto ainda humanos, incapazes de fazer isso de maneira 100%. Agora, enquanto estamos na Terra, esse processo ele precisa ser contínuo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de confissão de pecado, né, é exatamente o que Isaías faz quando ele vive o avivamento. Então, eu acredito que não existe avivamento real entre homens pecadores sem arrependimento do pecado que seja tão público quanto é o pecador. Então, qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje? Pessoas que pecam de maneira literalmente nos bastidores ali, de maneira escondida, mas são pessoas públicas, né? E que quando exercem o seu arrependimento, ele é muito menos escandaloso do que o seu pecado. Então, é claro que nós estamos falando de questões abstratas, né? Dificilmente você conseguiria medir, mas vamos pegar o exemplo de Davi, porque todo mundo usa, né? Mas Davi pecou e era um homem segundo o coração de Deus. Só que quando eu olho os Salmos e o resultado do pecado de Davi, ele foi tão homem para se arrepender quanto foi para cometer o pecado que cometeu. Aliás, eu diria mais. Por quê? Porque o escândalo do arrependimento de Davi, quando eu digo escândalo, eu falo da parte externa do arrependimento, a parte visível do arrependimento de Davi é muito mais volumoso do que a parte visível do pecado dele. Todo mundo sabe do pecado de Davi. Se você pegar a própria escrita, você vai ter um determinado ponto, a gente chama de perícope, né, que é um trecho de um texto a outro. Você vai ter um determinado volume de escritos falando do pecado de Davi, e você vai ter quase que mais de 10 vezes falando de como foi o processo de arrependimento, processo de restauração, processo de negar a si mesmo, até que ele voltasse à condição de avivamento e também de homem segundo o coração de Deus, que era uma determinância de Deus para ele. Então, quando Isaías olha para si, eu não acredito que fosse uma situação de medo somente, né, que geralmente é interpretado assim. Poxa, eu vi a glória de Deus, ai de mim, os lábios vou morrer, vou ser fulminado. Eu acho que está muito mais relacionado à sinceridade, né? Também uma autogestão, sim, mas a uma sinceridade, honestidade. Acho que seria melhor a palavra honestidade diante da glória de Deus. Então, diante da glória de Deus, não fica nada escondido, né? Como acendeu uma luz muito forte num local onde era escuro demais, tudo passa a ser
né, visível. Sim. E Isaías percebe isso. Né? Então, diante do olho de Deus, que naquele momento está colocando ele numa situação onde ele percebe que absolutamente tudo é visível, ele tem duas alternativas. Né? Que uma é negar hipocritamente quem ele era e os problemas que ainda tinha, e como precisava, né, tratar. E a outra era confessar e colocar diante de Deus para que isso fosse trabalhado por ele. E é o que acontece, porque a Bíblia vai dizer que o anjo, né, a visão dele é de um anjo vindo tocar os lábios dele com uma tenaz. E aquilo, né, dentro do contexto, está purificando ele. Exato. Então, quando nós falamos de avivamento com base nesse texto, nós naturalmente estamos falando de purificação, de pecado. E não estamos falando, né, de também inerrância, de você não errar mais, nunca mais, você ser perfeito, né? Sendo da igreja que somos, não poderia, a gente entra lá, tá lá, gigante, né? Proibido entrar as pessoas perfeitas. Então, se nós nos projetarmos com algum tipo de ideia de perfeição, a gente já tem que mudar, né? De igreja para outra. Então, a ideia não é essa. Agora, eu acredito que esse avivamento ele não exige que você seja inerrante, mas que você seja constante. Exato. Você não precisa não errar, mas você precisa posicionar-se diante do erro todas as vezes. Exatamente. E a constância, eu costumo brincar que a mãe da constância é a persistência, porque ser constante é um discurso muito bonito. Exato. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser constante no exercício físico, na vida espiritual, de oração, de leitura da Bíblia, de estudos mesmo acadêmicos ou trabalho. Todo mundo quer ser constante. Mas a constância ela não é a raiz em si, ela é um resultado de uma raiz muito mais amarga, né? Que é a persistência. Exatamente. Então eu me torno constante porque não aceitei desistir. Né? Então eu erro uma vez e vou lá e levanto a cabeça e vou confessar de novo, vou resolver de novo, vou corrigir de novo. Mas eu erro de novo e vou corrigir de novo. Eu erro de novo e pode ser que nesse processo alguém já vai me olhar e vai falar sem vergonha, tá fazendo porque quer, não quer mudar, não. Mas eu tanto faz, largo para lá, vou cuidar da minha vida com Deus e continuo. Vai chegar um momento em que eu me tornei constante porque não me tornei desistente. E o avivamento, eu acredito que ele está ligado muito com isso. Não é com um dia, um culto que eu vou, uma reunião de adoração, e tá uma atmosfera maravilhosa, isso é bom, mas alguém foi persistente para se tornar constante, para ter o resultado que está acontecendo ali. É o que a gente fala, né? O púlpito, né? O palco, ele é resultado do bastidor, do backstage. O que as pessoas veem é resultado daquilo que elas não veem, que está por trás. E quando eu olho para esse texto, uma coisa que eu acho muito interessante desse processo, só é possível eu ver o meu pecado porque eu vejo o Senhor, eu vejo a santidade. Eu acredito que Isaías teve uma visão de santidade e logo de pecado dele. Porque, como você falou, é a luz, vai mostrar, deixar tudo claro. E aí entra uma coisa interessante, que é falando sobre iniquidade, que é uma coisa que a gente não usa muito esse termo, né? A gente não fala sobre isso, a gente fala só sobre o pecado. A gente não fala muito sobre a iniquidade, né? Que você escolher pecar de uma maneira consciente, pecar ou não pecar, tanto faz. É o que a gente percebe muitas vezes nas pessoas. Não, a gente está vivendo a época da graça, então na época da graça eu faço o que eu quiser, depois eu me arrependo. A gente está vendo, não é bem assim. A graça, ela é de graça para nós. Mas ela teve um preço. Teve um preço, e o preço é muito alto. Exatamente. O preço foi a vida de Jesus. Mas assim, é muito complicado hoje. O ministério pastoral tem um desafio muito grande hoje, né? Porque você está literalmente naquilo que a gente chama de linha tênue, né? Que de um lado você precisa pregar a verdade como ela é, né? E como você foi chamado para fazer. E de outro lado, eu preciso conseguir alcançar pessoas que talvez vão levar anos para chegar não vou dizer no mesmo, mas numa vida cristã consistente como ela deveria. Então, assim, quando a jornada, né? É a jornada. E quando eu vou falar disso, né, a gente costuma atualmente, né, não sei se falei ao me apresentar, atualmente dou aula também de teologia, né? Meu Deus.
Mas uma das grandes discussões teológicas, né, que chega um ponto do estudo que o pessoal dá como dizíamos antigamente, dá um tilt na cabeça, né, tela azul, é quando a pessoa chega naquela frase, né, que acabou sendo até jargão da igreja, tipo assim, não, mas a pessoa não muda porque ela não quer. E essa análise ela é muito complicada, porque tem gente que está vivendo situações de recorrência no pecado e que tudo que essa pessoa deseja na vida é não viver mais isso. Uhum. E aí eu digo que isso existe primeiro por experiência própria. Né? Eu tive algumas práticas de pecado na minha vida e não tenho absolutamente vergonha nenhuma de falar. Falo isso em aula, falo isso em tudo, falo na internet. Então, uma das coisas que é um desafio muito grande para a nossa geração, né? Desde nós que já não somos aí a geração mais jovem, já não somos aí, né? Passamos dos 30 e poucos. Mas desde, né, tô quase chegando nos 30. Acabou de falar de 34, aí ó. Então, mas desde nós até a galera que tá, chegando aí, geração, né, que nasceu no ano 2000 e até depois disso, a pessoa tem um desafio gigantesco que é o despertamento sexual infantil. Muita gente viveu isso, né? Seja por situações de abuso, ou seja porque foi exposto a material pornográfico muito cedo, ou pela família, ou um amiguinho da escola, não sei. A questão é, o nosso nível em relação ao território nacional de educação permite hoje, né, de maneira intencional ou não, que a mente das pessoas desde uma idade tenra, né, desde muito cedo, ela seja pornificada. Então a pessoa cresce já com quase ela tem um óculos onde ela começa a ser ensinada a enxergar o mundo com o viés, né, pornográfico e tendo como a satisfação sexual como quase que um ápice da sua vida. E eu me lembro que eu vim dessa realidade. E eu levei, dos meus quase 20 anos hoje com Jesus, eu levei 10 para me livrar dessa realidade. E aí, esse discurso de você não muda porque você não quer me feria, porque eu chorava, tudo que eu queria era me livrar da pornografia, tudo que eu queria era ser uma pessoa fiel nos meus relacionamentos, tudo que eu queria era ter uma só mulher e respeitá-la até o meu casamento, que é hoje a minha realidade. Hoje eu vivo uma realidade que eu sonhei durante muito tempo e que eu quase acreditei ser impossível, de tão difícil que é para mim. Sim. Então, por esse lado, eu consigo ser muito compreensivo com a pessoa que está vivendo essa realidade, mas, ao mesmo tempo, essa compreensão ela não pode me levar a uma situação de negligência, de negligenciar a verdade. Então eu vou dizer para a pessoa, olha, eu não quero saber quanto tempo você vai levar. Agora, eu não vou te deixar acreditar que a vida que você leva em relação ao pecado, seja ele de cunho sexual ou não, é uma coisa invencível e que você nunca vai superar. Isso não é verdade. Muitas das coisas que eu achava que, tipo assim, isso aqui Deus vai ter que passar um pano. Não vai rolar. Eu sou isso aqui. Essa era a minha realidade na época. Porque o meu pecado ele estava tão enraizado que ele se confundia com a minha identidade. Sim. Então, quando eu fazia como Isaías, que eu olhava para mim, assim como Isaías viu a impureza dos lábios, eu via a minha impureza da mente. Né? Eu via a minha impureza em relação a tantas coisas que eu tinha vivenciado e que eu mesmo, às vezes, tinha promovido na minha vida. E aí, chegou um momento em que eu decifrei a coisa. Eu entendi que a minha saída ali, entre aspas, seria não desistir. Então era aquela ideia, se eu não me livrar, eu vou morrer tentando. E aí entra a graça de Deus, eu não morri tentando. Hoje eu estou vivo para dizer, sou liberto, né? Mas, obviamente, estou em libertação, me considero assim. Sim. É assim como considero a conversão. Para mim, o avivamento, ele traz a pessoa para Cristo e ele continua trazendo. Né? É um processo, porque a Bíblia vai dizer que, né, Tiago usa essa referência, de que a vida cristã ela é como a aurora, que ela vai brilhando, 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 e há um ponto em que ela se torna dia perfeito. Mas até lá, o meu papel é continuar. Né? E aí, quando eu tomei essa decisão, então eu não tomei a decisão de do dia para a noite nunca mais pecar, porque eu já tinha tentado fazer isso. Né? Fazer jejum de 40 dias, não que seja errado, é bom fazer, me ajudou. Mas o que eu tenho que tomar cuidado é de achar que eu simplesmente vou criar uma fórmula, né,
pronta ali, uma receita de bolo, para que amanhã eu já não seja mais o pecador que eu era. Uhum. Quando, na verdade, não é a fórmula mágica, é entender que eu não preciso ser perfeito amanhã, eu só preciso ser um pouquinho melhor que hoje. Isso em relação ao pecado, isso em relação ao meu desenvolvimento pessoal, isso em relação ao meu desenvolvimento ministerial, profissional e por aí vai. Mas aí quando eu olho para essa que eu chamei, né, para isso que eu chamei de linha tênue, eu vejo algumas pessoas meio que perdidas, né? Porque você tem de um lado uma igreja que eu considero que a gente vive sim uma situação de hipocrisia, né, que é olhando para o outro e como se o pecado dele fosse maior, né, mas olhando para o outro, né, ele não quer, Uhum. larga para lá. E por outro lado eu vejo uma inclusão irresponsável, né, uma inclusão que diz não, vem cá, vamos abraçar todo mundo, você não precisa mudar nada não. Uhum. A gente precisa achar um equilíbrio. Exato. Né? Ser sal, quando Jesus falou assim, vocês são o sal da terra, a maior característica que faz o sal ter significado é equilíbrio, porque muito sal fica ruim. Exato. E sem sal fica também. Exato. Então eu preciso encontrar um equilíbrio aí. Eu preciso falar a verdade com a intenção de salvar e não a intenção de ferir. E ao mesmo tempo em que eu falo a verdade com a intenção de salvar, não negligenciar o fato de que não há salvação sem transformação. Né? A transformação é um resultado natural de quem foi salvo. Então, é aquela máxima, né? Eu não faço, melhor dizendo, boas obras para ser salvo. Eu fui salvo e como resultado disso, eu mudei as minhas atitudes, então eu faço boas obras. Então, avivamento é isso, é alguém que se torna melhor todos os dias, mas não porque deixou totalmente de ser pecador e se tornou inerrante, mas porque está olhando para Jesus e indo em direção a Ele. Custe o que custar. Ainda que isso custe o ego, a vida. Na verdade, esse é o processo, né, de você saber que isso é pecado e tratar pecado como pecado, assim como uma doença. Numa doença eu vou procurar tratamento para ela, mesmo que eu não seja curado de uma única vez. Vamos supor, você tem alguma doença. Mas é um procedimento médico que vai levar meses, às vezes. É um tratamento. Mas o fim daquilo é se ver livre daquilo. Né? Então, e pensando sobre isso, a gente falou então o primeiro passo, então, se a gente está construindo um caminho, é olhar para o alto, olhar para dentro, e agora o próximo passo, provavelmente, é olhar para fora. Né? Olhar realmente para o mundo. E Isaías faz isso lá no versículo 8, quando ele fala, quando Deus fala assim, aqui enviaremos. E ele fala, eis-me aqui, envia-me. Né? Mas você acha que esse estágio ele é mais fácil, ele é mais difícil? Sim, não, por quê? E depois eu tenho uma pergunta boa para você na copa. Eu acredito que esse estágio ele seja o mais desafiador. E, inclusive, parece que não. Parece que o estágio de maior renúncia é o estágio do momento que você olha para si, percebe-se em uma situação de necessidade de mudança, tem que renunciar. Mas eu acho que, na verdade, o maior estágio de renúncia é quando eu pego todo o benefício que eu tive em olhar para cima, em olhar para dentro, e agora eu vou me preocupar com outro que ainda não fez isso. Exato. Então, para mim, esse olhar para fora exatamente esse exercício, né? Eu já vi, como Isaías, né? Ele descreve, eu vi ao Senhor. Então eu já ouvi, ok. Essa visão, né? Me deu luz, me deu literalmente clareza para olhar para dentro de mim. Eu olhei, também vi. Eu me vi e à luz da palavra de Deus eu pude identificar, entender o que precisava ser mudado, o que é um processo, o que está acontecendo, e aí eu tomei providências e estou tomando providências contínuas em relação a isso. Quem chegou nesse processo, joia, já está, nossa, né, à frente da maioria da população aí em relação a seres humanos, já está vivendo um processo de avivamento, mas não pode parar aí. Né? O olhar para fora, ele precisa também ser um resultado natural de ter olhado para cima e de ter olhado para dentro. Exato. E aí esse olhar para fora, por que eu digo que ele é o maior desafio? Porque ele é o que, acredito eu, tem sido mais negligenciado. Então a gente tem hoje um crescimento, agora falando de igrejas locais, né? E igreja no geral, não estou pontuando nenhuma instituição ou comunidade específica,
mas nós temos um número muito grande de igrejas crescendo com cristãos, né? Nós temos é quase que uma situação de itinerância, né? O cristão ele sai de uma igreja, vai para outra, depois sai dessa, vai para aquela. E isso vai acontecendo entre milhares e milhões de cristãos, né? Nas suas cidades ali. Mas quando você numera as pessoas que vieram literalmente de fora, elas não eram filhos de Deus, elas vieram de fora, elas não vieram de outra igreja. Quando você numera isso nas igrejas, o número é muito pequeno. Então eu tenho uma alegria muito grande no meu coração em relação às igrejas em que eu participei, porque duas delas, e eu só participei de 3 igrejas na minha vida, né, cristã ali, e duas delas eu participei da fundação, né, desde o início. E eu vivi muito essa realidade, a semelhança da Oxygen, né? A Oxygen hoje é uma igreja assim, eu fico muito feliz por isso, mas assim, as igrejas em que eu participei, geralmente elas eram quase que estranhas aos cristãos. Mas por quê? Porque tinha muita gente não cristã. Exato. Era uma igreja literalmente em processo de formação. Não era cristão se juntando, né, para celebrar, e não há problema nisso, tem que acontecer, é bom. Mas o resultado dessa celebração, que é o olhar para Deus, olhar para mim, é o olhar para o outro. Exato. E aí eu tinha na minha igreja problemas em que as igrejas não vivem. Isso é extremamente ruim. Então, por exemplo, as pessoas geralmente pontuam, né, e medem ali a santidade de uma igreja com base na ausência do erro dela. Eu fico pensando, será que exatamente esse é o meio, esse é o ponto? Porque a pessoa fala, não, na minha igreja nenhum dos meus jovens falam mais palavrão. Aí eu fico pensando, isso é bom, mas será que não é porque na igreja dele só tem gente que tá ali há muito tempo? Cadê os que chegaram ontem? E que ainda falam. Exato. Né? Ah, não, na minha igreja todo mundo se veste de maneira ordeira, de maneira santa, né? De maneira não sensual. Legal. Mas e o dia que eu entro numa igreja e eu vejo um monte de gente vestido de maneira talvez até um pouco mais escandalosa, será que não me ocorre que aquilo pode ser um sinal de avivamento? Será que não me ocorre que aquilo pode ser um sinal de que os de fora estão chegando e que eu estou provavelmente na última etapa? Então, evangelismo, né, se tornou matéria de estudo teológico, né, nomeado assim. Aí eu penso, não é uma matéria que foi colocado na grade, né, para nós no curso em que hoje eu tenho, né, o prazer de ensinar ali, de lecionar. Mas eu penso que se um dia isso for uma exigência, ele não vai acontecer dentro da sala de aula. Não. Se quer ter aula de evangelismo, não vou falar uma palavra. Põe o material aí na carteira, vamos que a gente tem 2 horas para ir para a rua. E vamos conversar com... Não quero ninguém... Se eu olhar alguém que parece meio certinho, sai fora. Vamos procurar um que parece que está perdido, um que está agredindo, um que está se drogando. Vamos lá. Aí... Chega lá e fala de Jesus. Eis aí a sua aula de evangelismo. Não precisa de nem ponto teológico, de uma referência, né, dos pais da igreja. Não vou precisar. Te coloco na rua e se vire lá. Você vai ter a maior aula de evangelismo da sua vida. Então, para mim, esse é o ir para fora. Né? Às vezes eu pergunto assim, as pessoas falam, pastor, estou servindo e tal. Bacana. A minha... observação é sempre assim, esse servir está alcançando quem? Né? Se está alcançando só a igreja, nós temos um problema. E eu olho para agora não é uma crítica, né? Que é fácil, né? Começo a falar dos outros igrejas. Não, falando de nós, cara. Esse dia eu perguntei no curso, eu falei, nossa, mas né, quantas cestas básicas, né, nós aqui cristãos entregamos esse mês? Aí, não, mas né, tem que ver o setor social da igreja. Eu fico pensando, será, né, que a igreja deveria ter um setor social? Porque quando tem, isso acaba sendo um problema no sentido de que eu tenho para quem delegar a responsabilidade.
Mas eu não estou alcançando os de fora. Não, mas a igreja lá faz e tal. Tá, mas e eu? Eu sou menos igreja do que o setor social da minha igreja? Então, hoje a gente conversava num grupo sobre alcançar os jovens em situação de delito, né? Jovens que cometeram delito aí contra a justiça e estão encarcerados. E nós encontramos aí, foi nos oferecido um caminho, né? Eu fiquei muito feliz. Eu estava conversando com a Luana e com o Lucas, né? Um casal que são alunos meus. Aliás, beijo para eles, se eles estiverem vendo. São muito queridos. E ela estava falando de um contato, né, que ela tem com instituições de encarceramento aqui na região, e eu estava já há alguns meses buscando um meio, porque é muito burocrático, né, no Brasil você alcançar essas pessoas, e ao mesmo tempo não é popular, né, todo mundo que é o jovem, né, classe A e que está andando de roupa nova, limpinho, né, com todos os dentes na boca, tudo bonitinho. E eu buscando essa alternativa, apareceu uma luz aí, eu falei, caramba, meu, como eu fiquei feliz com aquilo. E aí eu olho para a realidade da igreja, algumas pessoas fariam o sinal da cruz, né? Deus me livre. Eu entrar numa cadeia, Deus me livre. Então esse olhar para fora, eu acredito que seja a maior renúncia. A renúncia, porque ela custa tanto financeiramente mesmo, falando, ela custa tempo, ela custa paciência, né? E hoje, até no meio cristão, virou moda, né? Eu não tenho paciência. Mas paciência é um fruto do Espírito, eu penso, né? Esse avivamento vem da onde que o fruto não acontece? Então, esse ir para fora, para mim, ela aí desse nosso estudo, né, dentro do contexto desse texto, é a última e mais importante, né, das etapas. Mais importante por quê? Porque foi a única pela qual Cristo deu a vida. Ele não deu a vida para a gente fazer culto, ele não deu a vida para a gente fazer festa, ele não deu a vida para a gente... E todas essas coisas são ótimas, deve ser feita também, mas Jesus deu a vida por gente que está perdida. Bom, o resto é periférico. E aí a gente já entra na próxima pergunta. Meu Deus. Que essa daqui, quando eu li isso, realmente, eu fiquei realmente... Sabe quando aquela tela azul? Sei. Meu Deus. Sei bem. Leonard Ravenhill, acho que é isso assim que fala, né? Ravenhill fala no livro Porque Tarda o Planejamento. Se você não leu, gente, lê esse livro, é fininho. Cara, é incrível esse livro. Eu não sei nem quantas vezes eu li esse livro. Mas pega um lenço. E principalmente se você é ou pretende ser pastor ou líder, não vai sem ler ele, não. Não. E ele fala uma frase seguida da outra, na verdade ele fala assim: precisamos acabar com nossa religião sintética. Uma situação dessas revela a falta de unção nos púlpitos e de ação nos bandos. Ou seja, o ID, certo? E depois ele complementa: a humanidade tem caminhado para o fogo do inferno porque a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo. Ou seja, igreja, eu e você, não instituição. Qual o papel da igreja para o avivamento? E quando eu falo de avivamento, realmente de buscar as massas, de buscar realmente conversões, porque quando a gente olha os focos de avivamento, né, teve vários durante a história, né? Por exemplo, País de Gales, em 8 meses, 100 mil pessoas convertidas a Jesus, né? Qual que é o papel realmente da igreja? Eu não falo da igreja como instituição, tem que chegar lá o pastor em comando, o pastor sênior, e falar, nós vamos fazer isso. Qual que é o papel da igreja e o que nos falta para vivermos um avivamento, realmente? Eu responderia isso com a resposta que está implícita no título desse livro. Porque o título é esse, né? Por que tarda o pleno avivamento? E há um ponto, e claro que eu não vou me lembrar exatamente o capítulo, a página, mas há um ponto do livro em que, né, à medida que vai discorrendo, Leonard Ravenhill ele conclui o seguinte: nos tarda o avivamento porque nós estamos bem sem ele. Então, assim, por que a igreja hoje não está vivendo um grande avivamento? Porque ela não quer. E por que ela não quer? Porque ela está muito bem. Ela está bem alimentada, bem vestida, ela confortável, né? bem estruturada.
E aí, quando você vê alguns dos avivamentos mais significantes que aconteceram na Terra, inclusive do país de Gales, eles são precedidos por uma crise muito grande. Às vezes é uma crise política, às vezes é uma crise financeira, né? Às vezes é uma crise até de ordem climática, né? Quando é o caso de furacões, de terremoto, abalo sísmico e esse tipo de coisa. Mas é muito comum que alguns avivamentos eles tenham como precedente uma grande tragédia ou uma grande crise, né, a nível nacional ou étnico. E a explicação disso é justamente porque essas crises arrancam as pessoas da condição de conforto em que elas se encontravam e que, por se encontrar, literalmente lavaram, né, as suas mãos. Exato. Então, quando nós chegamos à situação de conforto, e aí eu vou citar uma frase que eu não vou me lembrar agora o autor, tem alguns na minha cabeça, mas não vou arriscar, mas é uma frase que diz assim, se eu não me engano, eu vou arriscar, eu acho que é Spurgeon, mas pode ser que não esteja certa a referência aí. Mas que ele diz assim, o cristão não está em risco quando está sendo massacrado, mas quando está sendo elogiado, quando está sendo promovido. Então, nós não estamos em risco quando nós estamos na crise. Segundo essa frase, nós estamos em risco quando nós estamos no alto do pódio. E por que a gente está em risco quando nós estamos no alto do pódio? Justamente porque, primeiro, nós estamos confortáveis e isso nos faz acomodar. E acomodado, nós deixamos de olhar para coisas como o próprio eu, que às vezes está totalmente contaminado, mas não há uma necessidade de mudança, já que tudo está sendo suprido. E aí, quando eu não olho para mim, eu não vejo a podridão que ainda está instalada ali, naturalmente eu não olho para o outro. Né? E quando eu não olho para o outro, eu entro nessa situação que o autor do livro Por Retardo ao Pleno Avivamento ele está descrevendo. São pessoas em massa vivendo, e eu penso, já não é nem só indo para o inferno, é vivendo o inferno aqui. Né? É só olhar a condição de alguns casamentos, de alguns jovens, né, de algumas pessoas, que você vai ver que algumas pessoas estão vivendo uma realidade infernal. Né, embora substancialmente não estão no inferno, mas estão vivendo uma realidade infernal. Realidade essa que poderia ser invadida pela igreja, que poderia ser invadida pelo ímpeto da igreja, que é o desejo de Deus, né, inclusive também descrito, acredito, por Jesus, quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão. Então a porta ela é uma última barreira para que eu atravesse para o ambiente seguinte, e o ambiente seguinte da igreja é fora dela. Né? E é fora dela que está instaurada a realidade infernal. E a ideia de Jesus naquele texto é que você precisa invadir, porque senão eu não ia falar da porta prevalecer. Né? Por que ele fala da porta prevalecer? Porque ela se torna uma resistência que eu preciso vencer. E aí, vencendo essa resistência, eu vou chegar numa situação onde não é confortável. Né? Porque a gente pensa em ganhar pessoas para Jesus, às vezes, de maneira muito romântica, poética, lúdica, né? A gente pensa em igreja cheia, dízimo alto, luzes e tal. E é muito comum a própria igreja se confundir. Né? As pessoas veem a gente pregando, e hoje eu fico muito lisonjeado, né? A nossa igreja é uma igreja estruturalmente bonita, né? É uma igreja referência hoje em relação ao local onde está inserida, né? Por uma série de questões, e é muito legal. Uau, você é pastor da Oxford, pô, bacana, ok. Só que por trás de toda essa pompa e formosura, existe um nível de renúncia que se não fosse ele, qualquer coisa que acontecesse ali naquela plataforma não teria sentido. Seria ilusório. Então hoje eu não olho. Outro dia a gente falava sobre pregação, me questionaram uma coisa, eu não me lembro bem assim, o cerne do assunto, mas me questionaram alguma coisa a respeito de pregação, e aí eu falei, cara, o pregador de verdade, o último lugar que ele prega é no púlpito com o microfone na mão. Lá é
é a cereja do bolo. Exato. É o último lugar, uma vez na semana. Né? O verdadeiro pregador do evangelho, ele faz isso diariamente, né? Com a sua vida, com a sua índole, com o seu comportamento, com o seu procedimento. Porém, quando nós pensamos exatamente nessa questão que Ravenhill levanta, né, do porquê, qual é o motivo que o avivamento está sendo retardado, por que tarda o pleno avivamento, se eu aplicar isso na minha vida de maneira pessoal, eu poderia me fazer essa pergunta: por que eu não estou vivendo avivamento? Porque tem um outro ali do lado que está vivendo, então quer dizer, está disponível. Exato. E por que eu não estou vivendo esse avivamento? E a resposta dela, provavelmente, se eu investigar bem, né, examinar-me a mim mesmo, a resposta vai ser: porque eu estou bem sem ele. Né? Porque eu estou tão bem na minha situação de pecado, ou talvez eu nem esteja vivendo uma situação de pecado prático, mas eu estou vivendo uma situação de comodismo real ali. Estou reinando ali, né, com o meu bom emprego, o meu bom dinheiro, a minha boa família, e tanto faz se o casamento do vizinho está uma desgraça. Tanto faz se a realidade financeira do primo é um inferno. Tanto faz se o pai não tem Jesus ainda. Afinal, ele é tão bonzinho, né? Você ouviu essa frase? Não, mas meu pai é um cara, nossa, cara honesto, cara gente boa. Não, ele só falta aceitar Jesus. Ele falou tudo. Como assim só? Né? E o que a gente mais ouve, como né? assim só falta? Nossa, Então tão boa, cara, né? falta tudo. Não existe bondade fora da fidelidade a Deus. Então, é esse tipo de alerta que eu acredito que Ravenhill tentou gerar nesse livro, e glória a Deus pela vida dele, que eu acredito que gerou. Muita gente. Eu me lembro quando eu li esse livro a primeira vez, eu fiquei conflitado demais, eu fiquei me achando, com o perdão da palavra, um lixo de cristão. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, né? E foi muito bom. Então, pensando na sentença que ele, né, nos deixa aí para refletir, eu preciso entender o quanto eu ainda não quero um avivamento, para entender o porquê eu ainda não vivo o nível de avivamento que eu deveria viver uma vez que sou chamado de cristão. Muito bom. Incrível. Meu Deus, muito bom. A gente vai para a última pergunta. Tem mais? Tem, mas essa é tranquila. É uma pergunta-chave que a gente faz aqui no canal, com todos os nossos convidados, que é para as pessoas poderem conhecer os pastores, né? Realmente, né? Muitas pessoas conhecem a gente só do púlpito, ou só ali do final de semana, né? É fácil. Exato, mas como tem sido a sua busca pela presença do Espírito Santo e o que ele tem dito ao seu coração a respeito de avivamento? Muito bom. Muito legal essa pergunta. Hoje, a minha busca por Deus, eu gosto de pontuar ela exatamente como eu pontuo o momento em que eu descobri o que eu tinha que fazer para me manter com Deus, que era, primeiro, não desistir. Né? Então, hoje, tem gente que olha para nós enquanto, né, figura pastoral e teólogo, e aí vem os títulos, e aí vem as obras, né? E aí eu olho para dentro de mim mesmo e eu sei que eu sou só uma pessoa lutando para entender e praticar a persistência. Quem eu sou no espectro de avivamento, né, de Deus na Terra? Alguém persistindo. Só isso. Então, quando eu entendi isso na minha vida, eu passei a progredir. Por quê? Porque se eu persisto, né, ninguém é bom naquilo que faz pouco. Então, quando eu tentava ler mais a Bíblia, apesar de ter parado, eu acabei me tornando, e claro que eu vou colocar entre aspas, mas me tornando bom naquilo, entre aspas, porque eu ainda não sou bom, estou aprendendo, mas acabei me tornando, entre aspas, bom naquilo, mas não porque eu era, né, o cara, não porque eu já tinha sido o cara mais liberto do mundo, ou o cara mais apaixonado pela palavra do mundo, não, só porque eu entendi que eu precisava exercer a minha persistência diante daquilo que eu acreditava que para mim era essencial. Então a palavra de Deus para você é essencial? Então ela precisa ser a sua maior obstinação, ela precisa ser o seu... a maior crise da sua vida tem que ser por entender e buscar a palavra de Deus todos os dias. Exato.
Então, a minha maior luta hoje está no mesmo lugar da minha maior glória. Né? Qual é a minha maior luta? Ser consistente na leitura, no entendimento da palavra de Deus, no devocional da oração, no jejum e por aí vai. E qual é a minha maior glória hoje? É a vida que eu levo com Deus. Então, o meu maior desafio está exatamente no mesmo pódio da minha maior glória, seja ministerialmente, espiritualmente, familiarmente falando, por aí vai. Então, hoje eu olho a minha família, tem uma série de resultados que eu colhi daquilo que eu vivi na minha vida com Deus, né? Inclusive, por exemplo, a conversão e a salvação dos meus pais. Né? Meu pai era aquele tipo de pessoa que talvez você que está me ouvindo, você vai identificar. Pensa numa pessoa que, se você imaginar falando de Jesus, é utópico. Não. E não tem como. Você nem consegue, sabe, imaginar. Era meu pai. Né? Pastor para o meu pai, durante muitos anos da vida dele, não prestava. Até que eu me tornei um e pude provar o contrário. Né? Dentro da casa dele. Então, hoje eu vejo que isso é um resultado, pontuei só uma vertente, que é a família, é um resultado de uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão desafiadora quanto não desistir. Então, quando eu cito hoje alguns textos, né, ensinando, ou pregando, ou falando na aula, ou num bate-papo como esse, eu cito alguns textos, né, de cor, eu busco referências, né, na Bíblia ali muito rápido. Não é porque eu sou um cara super, hiper, mega, né, CDF, como a gente falava antigamente, nerd, como se diz hoje, que vai... Não. Gênesis 1, acho que eu consigo citar ele inteiro, mas por quê? De tanto voltar. Começava a ler Gênesis, eu chegava lá pro capítulo 15, eu já tinha passado 3 dias sem ler, já estava mal com isso, já estava acusado, já estava pensando que não era para mim, vou largar a mão disso, mas aí me voltava de novo, né, a centralidade de que Deus é a prioridade dele, então eu vou voltar para lá quantas vezes for preciso, e eu começava de novo. Né? E aí hoje, no princípio, criou Deus os céus e a terra se torna vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a gente vai embora, cara. O início do Novo Testamento a mesma coisa, mas eu não estava tentando decorar. Eu só estava tentando viver. Né? E tentando viver, Deus me fez aprender e ter como resultado uma coisa tão grandiosa, que foi a salvação da minha família, a restauração do casamento dos meus pais, que muitas vezes olhei também, era utópico. Eu falei, não tem jeito mais não. Né? Deixa ele levando até a hora que a casa cair, graças a Deus não caiu e não vai. Amém. Porque eu acredito que a decisão que eu tomei não foi de ser o super avivalista, né, de ser o super pastor, o super pregador, ou super cheio do Espírito Santo. Não, a decisão ela é muito mais simples. É só de insistir na Bíblia todos os dias, é do dia que falhar, voltar no dia seguinte, é de voltar quantas vezes necessário. E a mesma coisa com a oração, né? Porque tem gente que acha que a gente começa a oração já voando, né? Não, cara, a gente começa a oração, vem dispersão igual, aí vem barulho, aí cai alguma coisa, aí começa a pensar na conta que não deu para pagar esse mês, né? No cliente que tá devendo. Exato. Aí o sono, igual a todo mundo. A única diferença que pode ser pontuada eu acredito que um homem de Deus, um ministro de Deus, um pastor, é só alguém que não desistiu. Ponto final. Eu usei isso, inclusive, num devocional, e eu não vou me lembrar exatamente quando, mas eu fiz um paralelo com as artes marciais. Né? Hoje tenho essa graça de cuidar também da saúde, de treinar e tudo mais. E treino jiu-jitsu, e aí eu achei fantástico ver alguém dizendo um dia que o faixa preta, que é o último grau, né, do jiu-jitsu, assim como da maioria das artes marciais, o faixa preta ele não é ninguém menos do que um faixa branca que não desistiu quando tomou as primeiras pancadas, as segundas, até as terceiras, né, quando viu o seu desempenho ser muito inferior àquilo que ele ou os outros estavam esperando, e mesmo assim persistiu. Então, quando eu trago isso para a aplicação da vida de oração, as pessoas vão olhar e falar, poxa, hoje você ora e Deus cura, amém? Mas eu orei por 100 que não foram curados, entende? Parte, acredito muito pela soberania de Deus, parte pela ausência de fé na manifestação do que eu estava fazendo, e independente do motivo,
eu entendo que o meu papel é orar. O papel de Deus é curar. Exatamente. Então, quando eu passo a viver uma realidade onde milagres, uma boa pregação, uma boa palavra, um conselho, prodígios, como a gente tem visto na nossa casa, quando eu passo a viver uma vida onde isso se torna um pouco mais comum, né, do que na vida da maioria das pessoas, isso não é porque a gente tem alguma coisa de especial, ou somos dignos de nada, não é. É só porque nós entendemos que Deus nos chamou para ser eternos e insistentes. Perfeito. E nós vamos continuar, né? Até ser dia perfeito. Brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Essa é a ideia. Muito bom. Pastor Marcos, muito obrigado por esse bate-papo. Foi incrível estar com vocês. Obrigado mesmo, de coração. E você que ficou até aqui, até o final, muito obrigado. Realmente nós estamos muito felizes com a decisão que você tomou de assistir esse podcast até o final. E se ficou alguma dúvida, manda uma mensagem. Eu vou mandar para o Pastor Marcos, ele responde. Tá certo? Vai ser um prazer te responder. Se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, segue o canal, ativa o sininho, se inscreva, manda para todo mundo e que você possa buscar realmente hoje mesmo a presença do Espírito Santo e que nós possamos clamar por realmente um avivamento real e verdadeiro, onde pessoas possam ser impactadas e terem as suas vidas transformadas. Amém? Então é isso aí, que Deus te abençoe e até um próximo Pode Isso, pastor. Valeu! Pastor, valeu, muito obrigado. Top demais, muito bom.